Olá, eu sou Ruth Chaves. Eu sou Janaína Oliveira. E juntas nós fazemos o podcast Minha Amiga Advogada. E o tema de hoje é inventário. O podcast Minha Amiga Advogada faz parte do projeto Ruth Chaves Advocacia 2022. Este é um importante momento de esclarecimento jurídico em direito de família e sucessões, com ênfase em processo de inventário. E nós temos 2 magníficos quadros. O Casados e Já Separados, onde nós discutimos assuntos relacionados ao divórcio, alimentos, à guarda. e o quadro Inventário Já, Onde nós discutimos assuntos relacionados às sucessões, ao recebimento da herança, inventariar aquele único imóvel deixado pelos pais, como retirar aqueles saldos bancários deixados em conta em nome do falecido e muitos outros assuntos sobre essa temática. Doutora Ruth Chaves, eu vi pelas redes sociais que a senhora ministrou um curso em parceria com a Extrajude com um tema sobre inventário. E eu tenho certeza que foi espetacular, porque eu sei a tua paixão por este tema. Sim, com certeza. E fazer aquilo que a gente ama, sem dúvida, é sensacional. E o nosso podcast, ele tem essa temática de levar a educação, porque nós sabemos a importância da educação para transformar a vida das pessoas. Sim, com certeza. E sem mais blá blá blá, sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje, que está quentíssimo, né, doutora Ruth? Com Que é certeza. sobre a legalização de imóveis em áreas de invasão. Então, assim, usando uma pergunta hipotética, eu gostaria de saber, doutora Ruth, eu posso fazer um inventário de uma área, de um imóvel em uma área de invasão? Sim, Janaína, é possível. O Código Civil, no artigo 1206, ele diz que a posse é transferida aos sucessores do estado que ela está. Ou seja, se você tem apenas a posse e a pessoa, tipo seu pai, sua mãe, faleceu, vai transmitir no mesmo estado para os sucessores. Entendeu? O que acontece? Às vezes, tem juízes de primeiro grau que entendem que é preciso uma regularização. Só que nós já temos entendimento nos tribunais, tanto do Pará quanto outros tribunais, da desnecessidade de ter o registro para poder se fazer o inventário. Assim também como no inventário extrajudicial, tipo, que é o inventário no cartório. Não é necessário que seja comprovada somente a propriedade, mas pode ser a posse também. Assim como para o fisco. Por exemplo, na cobrança do ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, existe uma diferença entre o que é posse e o que é propriedade, porque são 2 institutos diferentes, que têm valores, né, naturalmente diferenciados. Doutora Ruth Chaves, mais uma perguntinha hipotética. Um filho passou o bem imóvel que era do seu pai para o seu nome enquanto o pai ainda estava vivo, sendo que os outros irmãos não souberam de nada na época. Quando o pai faleceu, eles ficaram sabendo da situação, só que já tinha sido tudo legalizado em nome deste filho. Tem alguma coisa que os outros irmãos possam fazer para mudar essa situação? Sim, Janaína. Nesse caso, por exemplo, é possível fazer uma ação de anulação de registro, né? E aí você vai depois discutir lá no inventário essa questão. Por exemplo, mas você tem que provar, né, que de fato era do falecido. Por quê? O Brasil, ele adota o princípio de saisinho, ou seja, a abertura da sucessão ela se dá com o evento morte. Então, assim, morreu, aí as pessoas tinham certeza de que aquela propriedade era do pai, e aí que eles foram investigar e viram que houve talvez uma má-fé de quem transferiu toda a propriedade, sabendo que existiam outros herdeiros, aí é possível que os herdeiros procurem um profissional habilitado que vá tomar as medidas cabíveis em relação a anular esse registro e também a inventariar e partilhar esse bem. Porque, assim, um pai não pode beneficiar um único filho em detrimento dos outros. Certo, mas e se esse imóvel foi em uma área da zona rural? Ele vai proceder nesse município? Como é que fica a situação? Na verdade, nós temos as competências. E o município e a comarca são institutos diferentes. Por exemplo, a comarca é o poder judiciário que pode atuar em vários municípios. E nós temos o município, que é uma unidade da federação. E assim, a comarca, ela pode ter 1, 2, 3, vários municípios que ela abrange e tem a competência. Então, tem que verificar se é no interior, qual é o interior, qual é a comarca competente por aquele município. E aí, esse juiz é que vai ser o competente para processar essa ação. Tá certo. Obrigada, doutora Ruth. Mais uma perguntinha dos nossos telespectadores. Uma senhora que tinha 3 filhos. Ao falecer,
um dos filhos abriu mão da sua parte, né? Abdicou da sua parte na herança, nesse inventário. Só que ao abrir mão, ele queria passar para um dos filhos, sendo que ele tinha 2 filhos. Então a pergunta é, ele pode abrir mão da sua parte na herança e pode, essa parte que ele abriu mão, passar já para um dos seus filhos? Na verdade, Janaína, nesse seu questionamento aí há diversas questões jurídicas que precisam ser bem analisadas. Por exemplo, o Instituto da Renúncia, ele é possível? Sim. E existe uma forma prescrita em lei de como é que deve ser feito. Porque a aceitação da herança, ela pode ser de forma expressa ou tácita. Agora, a renúncia não. Ela tem que necessariamente ser de forma expressa. Ou no termo dos autos de um processo judicial, ou através de uma escritura pública. E aí, assim, quando você renuncia e não diz para quem você está renunciando, né, para quem você vai beneficiar, a gente chama isso de renúncia abdicativa, que volta para o espólio, né, para o conjunto de bens, e aí vai ser dividido entre aqueles herdeiros. Na verdade, assim, é como se aquela pessoa que renunciou, ela não existisse, entendeu? Então, ela jamais vai conseguir transferir aquilo que ela não recebeu, a não ser que haja o falecimento de todo mundo naquela linha sucessória, entendeu? E a segunda pergunta que você colocou aí, que o falecido tinha o interessado tinha 2 filhos e queria beneficiar apenas um. Não pode, entendeu? Porque a pessoa só pode dispor de 50% da sua herança. E se ela comprometer toda essa herança só com um único filho, a lei não permite, entendeu? O que poderia haver nesse caso, por exemplo, a pessoa faz um testamento, aí o mesmo herdeiro, ele pode ter o título de herdeiro legítimo e de herdeiro testamentário. Aí ele ganharia uma parte maior, mas não ganharia tudo, entendeu? Certo. Só voltando à questão da renúncia, ela pode ser translativa e abdicativa. A translativa é quando você define para quem você quer repassar o seu direito. Ou seja, nesse caso, pode haver a incidência de 2 tributos. Porque tu vais ter um fato gerador, que é a morte, né, da senhora que faleceu, e depois a doação do filho para um outro filho, entendeu? Ou para outra pessoa, para outro irmão. E aí você tem dois fatos geradores, que é a causa-morte e uma transação entre intervivos, que aí pode incidir a tributação de 2 ITCDs. Então, a renúncia é necessário que seja estudada em cada caso em concreto. Certo. Bom, doutora Ruth, muito obrigada por seus esclarecimentos jurídicos de hoje. Obrigada a vocês, telespectadores, que ficaram conosco até agora. Se vocês gostaram do nosso episódio de hoje, curte, compartilha, divulgue com seus amigos e parentes e curtam muito. E para você que é herdeiro, meieiro ou advogado e quer saber o passo a passo para realizar o seu processo de inventário de forma rápida e segura, acesse a página Chaves de Inventário. Tenha acesso ao guia prático de inventário, porque andar o caminho com o guia é sempre mais seguro. Agradeço a você que ficou aqui conosco até agora e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!